Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Psicologia na Prática. Um programa onde inquietações de foro psicológico é abordado por especialistas de comportamento humano numa perspectiva de reflete e partilha saber disponível sobre a psicologia e suas várias dimensões, modo cognição, emoção, ação, entre outros. Nessa edição, nós continuamos na mesma senda de últimos programas, escola, trabalho, mas com um acento mais forte na capacidade de cada um em particular. Nisso, a Dra. Euridice Mascarenhas tem entrevista a Dra. Rosa Sena, onde que esta fala de desafios de orientação vocacional e profissional na Cabo Verde. Na rúbrica Consultório Psicológico, não te deixa algumas orientações genéricas que não te acredita, mas pode ser aproveitado para pessoas. Nós sabemos fala de processo e importância de orientação na nossa vida. Igualmente, nessa edição, não tem habituais informações científicas que estão na base de intervenção psicológica na rúbrica Referências às Evidências. Hoje nós trazemos noção de empatia como pressuposto de confiança e respeito. Como sempre, nós ficha a edição com um momento pensado para estimular sensações e emoções positivas nas pessoas. Não fica com a conversa inicial moderada pela psicóloga Euridice Mascarenhas, que hoje recebe a Dra. Rosa Sena, também psicóloga, com forte atuação nas escolas, sobretudo no processo de orientação vocacional e profissional. Apresentamos os nossos cumprimentos, mais uma edição da Psicologia na Prática, e temos o prazer de apresentar a nossa convidada de hoje, que é a Rosa Sena, que gostaríamos que se apresentasse. Boa tarde, Rosa Sena, como já disse, sou psicóloga, trabalho numa escola secundária onde sou psicóloga, professora, e um dos serviços que eu venho fazendo ao longo desses anos é a orientação vocacional, para ajudar os alunos a escolherem as áreas que querem seguir. Quantos anos de experiência, de percurso? 12 anos a trabalhar na mesma escola e a fazer, não a mesma coisa, mas dinamizando atividades na mesma área, em prol de um futuro mais promissor para os nossos jovens. Olha, o nosso tema de hoje, portanto, orientação vocacional e profissional, a nossa paixão, gostaria de lhe perguntar, qual é a importância desse tema para Cabo Verde e o mundo inteiro? É assim, a economia é o motor de um país e quando falamos de orientação vocacional estamos a falar de pensar, projetar o futuro, pensar as profissões, o mercado de trabalho, o papel do trabalho na sociedade. Então é muito importante uma escolha acertada, porque a vida profissional dita muito também do que é que será uma pessoa, tanto como profissional, mas também como um cidadão. Então, a escolha da profissão certa tem o seu peso, não só para a sociedade, mas também para a pessoa em si e para o percurso que vai fazer ao longo da sua vida. Obrigada. E como é que comentaria a seguinte afirmação? Trabalhar orientação vocacional e profissional é investir no autoconhecimento, autoconfiança e autoestima. É assim, a primeira coisa que nós damos importância e trabalhamos na orientação é precisamente o autoconhecimento. Por quê? Porque cada um de nós tem o seu perfil, a sua maneira de ser, de estar, de pensar, os seus interesses, as suas habilidades, aptidões, os seus gostos, e também todas as profissões têm um perfil. Então, como o objetivo é ver o que é que dá para casar em termos do perfil da pessoa e do perfil da profissão, então é importante que a pessoa se conheça bem, para saber o que é que tem mais aptidão, o que é que tem mais interesse, o que é que gosta mais de fazer, para também conhecer as profissões e ver se encaixa no perfil pedido para a profissão. Então é importante conhecer-se bem. A autoestima também é importante, porque nós temos que ter um bom autoconceito, uma boa autoimagem
e autoconfiança, ou seja, nós ao escolhermos uma profissão temos que ter confiança de que nós somos capazes, vamos dar conta do recado e não escolher uma profissão pensando, essa é muito difícil, essa é muito fácil, não vou conseguir, não estou à altura de. Então ter conhecimento de si próprio, ter confiança na sua capacidade de resposta e de conseguir desempenhar certas tarefas é muito importante na escolha da profissão, porque se a pessoa se sentir diminuída em relação a algumas profissões, algumas tarefas, vai limitando a sua escolha, porque vai achar que não será capaz de desempenhar certas tarefas. Então está tudo interligado. Então o autoconhecimento é sempre em todas os momentos da orientação vocacional, é o que nós priorizamos principalmente no início do processo de orientação, porque é um processo e começamos sempre pelo autoconhecimento. Obrigada. Ou seja, concentrar no eu. Sim, para com certeza. Poder então fazer as opções, não é? Ou ver que alternativas no próprio mercado. Sim. E falando nisso, com a nova situação socioeconómica, como é que podemos lidar com o impacto da orientação vocacional e profissional? É assim, o que eu tenho notado, o que nós temos notado é que as pessoas têm tendência de estudar ou de se formar esperando ser empregado por outrem. Então é um desafio grande começar a trabalhar no sentido de incutir o empreendedorismo, o autoemprego, e ver que as pessoas, é suposto elas começarem a abranger mais o mercado de trabalho, não só à espera que sejam empregados pelo Estado ou por uma empresa privada, mas que as pessoas comecem a pensar o empreendedorismo de outra forma e não terem medo de arriscar. Claro que não é uma coisa fácil, mas o autoemprego e o empreendedorismo no geral é uma coisa a se pensar e se repensar em Cabo Verde. Porque vendo o mercado de trabalho só na ótica da função pública, não consegue absorver todas as pessoas que precisam de emprego e todos os que começam a sair das universidades, das escolas profissionais. Então, repensar o empreendedorismo, eu acho que é uma das vias. E começar a abranger a orientação não só para o secundário básico, mas defendo que mesmo nas escolas profissionais, tanto as privadas como o IFP, apostar fortemente na orientação, transição de carreira, ou mesmo quando os jovens vão à procura de uma formação profissional para terem um diploma, para terem uma profissão ou um empreendimento, saberem concretamente o que querem fazer e investir numa área que vai dar certo para não desistirem no meio do caminho. E já agora, que apoios os jovens podem encontrar em Cabo Verde? Eu sei que já há bolsas que ajudam os jovens para a formação profissional. Já há um leque de ofertas maior em termos das qualificações para as escolas profissionais, apesar de muitas vezes eu reparar que muitas escolas têm dado mais do mesmo. Muitas escolas dão as mesmas formações. Então temos que alargar um bocadinho o leque de formações, e isto me faz repensar uma questão que eu tenho vindo a pensar há muitos anos atrás, que é começarmos a pensar a formação, tanto profissional como superior, de acordo com o contexto do país, no geral, mas também de acordo com o contexto das ilhas e das localidades, e começar a ofertar formações que façam com que realmente o país desenvolva e que tenhamos um mercado onde possa absorver tanto a nível de empreendedorismo como trabalhar por conta de outrem, mas em áreas que realmente há emprego, realmente há o que fazer, mas também que sirva para desenvolver o país e aproveitar
as características do país, sendo ilhas. Estou a falar da agricultura, mas também estou a falar de profissões voltadas para o mar, para as energias renováveis, etc., que tem a ver com o contexto onde estamos inseridos. Acabou de colocar aqui uma questão muito pertinente, que eu teria, na sequência daquilo que disse, mais duas questões. Uma delas tem a ver qual é a possibilidade do casamento, não é, entre as opções possíveis, não é, portanto, no país, e a vocação de cada indivíduo. Bom, essa é a primeira questão. Se calhar é melhor responder esta, depois eu coloco a segunda. Desculpa, não percebi. O desafio desse casamento entre as ofertas que temos e a vocação do indivíduo. Porque nem sempre eu consigo, né, escolher aquilo que está disponível no país. Sim, com certeza. Então, por isso que lá está a importância da orientação vocacional. Porque para eu saber também o que é que eu tenho vocação, começar a explorar. Porque, por exemplo, normalmente, se repararmos, as escolhas pendem sempre para as mesmas coisas. Então, e as pessoas muitas vezes não pensam na vocação, mas apontam o dedo para o que já está disponível, ou o que se fala sempre, as mesmas profissões. Então, se o país começar quem de direito começar a divulgar as necessidades do país, as várias profissões que nós temos necessidade, temos falta, as características do país, e as pessoas começarem a explorar, neste caso, por exemplo, podíamos fazer oficinas. Assim como se faz feiras das profissões a nível do secundário, podíamos fazer ao longo do ano oficinas onde os jovens vão explorando os seus talentos, as suas vocações, mas tudo isso tendo em conta as necessidades do país. Antigamente, há muitos anos atrás, fazia-se uma lista de profissões prioritárias para o país. E então, neste sentido, podia haver uma lista de profissões prioritárias, ou seja, profissões que o país tem necessidade, tem falta, ou não existe, mas faria falta, ou seria pertinente, e começarmos a divulgar essas profissões, fazendo oficinas, por exemplo, nas férias, e os jovens indo explorando. Nós vamos, ao longo da vida, fazendo coisas, vamos descobrindo talentos, porque às vezes perguntam a um jovem, o que é que gostas ou o que sabes fazer? Eu não sei fazer nada, eu não gosto de nada, isso não é possível. Então, às vezes, precisamos de explorar os nossos talentos e as nossas vocações, mas para isso tem que ser na prática, ou seja, se tivermos oficinas que ofertam treinos de profissões que o país precisa, se calhar as pessoas vão começar a despertar, não só para profissões que o país precisa, não só para profissões que o mercado vai absorver, mas vai descobrindo que afinal tem jeito ou talento para coisas, assim como na pandemia muita gente descobriu novas vocações, novas profissões. Muita gente começou a fazer coisas diferentes que nunca tinha feito, porque, como se diz, a ocasião faz o ladrão, é a mesma coisa. Aparecendo oportunidades, as pessoas fazerem as coisas, vão aprendendo novos ofícios, não é? Então, acho que neste sentido de o país começar a divulgar as suas necessidades, por exemplo, temos uma profissão que o país tem muita falta e há poucos profissionais na área, que é a fonoaudiologia. Há muita procura, mas muita gente não sabe o que é. Muita gente não conhece, mas há muita procura. Então, começar a fazer essa sensibilização, não só para essa área, mas outras áreas que o país precisa. Primeiro, para desenvolver o país. Segundo, para as pessoas não ficarem a fazer as mesmas formações e ficarem desempregadas. Então, se o país precisa e há pessoas formadas e vocacionadas para a área, acho que vamos ter menos problemas de desemprego, vamos ter menos problemas de falta de profissionais em algumas áreas e menos ofertas em áreas que ficamos de mãos atadas porque não temos profissionais para dar resposta no momento certo que nós precisamos. E nessa linha, com o arranque de mais um ano letivo,
Que desafios para os jovens, pais encarregados de educação e próprios professores? Muitos. Quando fala dos pais, lembro-me que nós sempre, no nosso plano de atividades para trabalhar a orientação, nunca esquecemos de pôr um momento de encontro com os pais. Porque é importante termos continuidade lá em casa do trabalho que nós fazemos nas escolas. E muitas vezes temos muitos problemas dos pais imporem uma profissão aos filhos, ou dos pais não estarem preparados para orientar, para ajudar. E então os pais são sempre chamados à escola. Mas agora implementaram uma disciplina, que é projeto para a vida e vocacional, que trabalha especificamente essa questão da orientação, porque antes fazíamos orientação a nível dos gabinetes que as escolas têm. Não é obrigatório, apesar de eu defender que devia ser de caráter obrigatório, porque os alunos, nós temos que ir atrás deles para eles fazerem uma coisa que lhes faz falta. Depois, muitas vezes não fazem no momento oportuno, porque a orientação vocacional é um processo, não é uma coisa de um dia para a noite, não é só fazer um teste vocacional e está tudo dito, e eu não posso dizer, mesmo fazendo sessões várias de orientação, não posso dizer tu vais ser um polícia, um médico ou um contabilista. Então, eu acho que devia ser de caráter obrigatório, mesmo que seja um mínimo de X sessões por aluno, e os professores, independentemente da disciplina, estarem mais sensibilizados na forma como eles abordam os alunos, não cortar com o sonho deles, mas também não estar a limitar o aluno. Por exemplo, se um aluno é bom a desenhar, achar ou dizer automaticamente vai ser um bom arquiteto e ponto final. E se não for isso, não vai ser. Nós temos que ajudar a explorar, mas também temos que orientar e aconselhar. Então é um desafio grande, porque não é suposto ser um papel só do gabinete ou dos técnicos que estão nos gabinetes a fazer orientação, mas que os pais também ajudem de alguma forma e os professores, independentemente das disciplinas, conseguirem orientar os alunos, e as direções das escolas terem sempre a sensibilidade de continuar a fazer com que os gabinetes funcionem em pleno nesta área. Ok. E que recomendações deixaria para maior visibilidade dessa problemática em Cabo Verde? Então, o que é que precisamos fazer? Muita coisa. Primeiro, se calhar mais programas direcionados para essa questão. Volto a frisar a obrigatoriedade de se fazer orientação ao longo do ano, abranger a orientação, já está-se a fazer para o básico, se calhar a partir do 4º, 5º, 6º ano, com uma linguagem própria e ir trabalhando essa questão aos pouquinhos, para que quando os alunos cheguem no 9º ano, que é no fim do 9º, que agora vão passar a escolher, nesse ano, a área que querem, estarem com uma outra visão do que querem ser, ou do que gostam de ser, ou de quem são realmente, para conseguirem fazer uma escolha mais adequada. Mas, como eu estava a dizer, esse tipo de programas, e se calhar a nível privado, termos, assim como em outros países, não se espera só para as escolas fazerem. Há muitos empreendimentos, tanto digital como presencial, em que se oferta esse serviço de se fazer orientação no sentido de conseguir fazer uma escolha consciente da profissão ou da formação que se quer fazer, independentemente se é profissional ou se é a nível superior, porque também a formação não tem que ser necessariamente a nível do superior. Nesse particular, qual poderá ser o papel da comunicação social? Sim. Grave especial. Eu acho que as redes de comunicação social, independentemente se televisão, rádio ou internet, se calhar explorar mais esse assunto, fazer rúbricas, fazer entrevistas,
e começar a falar mais, bater mais nessa tecla para que as pessoas realmente comecem a ver que é uma coisa que tem que ser um bocadinho mais... estar um bocadinho mais presente no nosso dia a dia, porque eu vejo um frenesim das pessoas a pedirem ajuda num momento que muitas vezes não é possível fazer muita coisa. Então, começar a ver a orientação, porque a orientação vocacional, ela não é feita por acaso por psicólogos, porque é uma questão vai muito mais além do que só escolher uma profissão em si, porque mexe com muitas outras áreas, muitas outras questões de um indivíduo. Temos que ver de uma forma mais holística e trabalhar outras vertentes. Por exemplo, temos que trabalhar a escolha, o que é que influencia, a tomada de decisão, o mercado de trabalho, como é que nós vemos cada profissão no mercado de trabalho. Profissões do futuro. Há muitas profissões que deixaram de fazer sentido e cada vez mais vão surgindo outras profissões, começar a atualizar o que é que está por vir, as outras profissões que começaram a surgir, porque há sempre uma atualização de profissões, ou porque a profissão está um bocadinho mais obsoleta, ou porque precisa de um upgrade, ou porque vão surgindo mesmo profissões novas, tendo em conta as novas tecnologias e as demandas do mundo de hoje em dia. Ou seja, a orientação é muito mais abrangente do que simplesmente quero ser médico ou quero ser polícia, que são as profissões que eles pedem mais, assistente de bordo. Temos uma lista assim muito limitada e temos que abranger um bocadinho, mas tem que ser temos que ter um link entre as instituições para conseguirmos realmente termos jovens formados em áreas que o país precisa, que não vão estar desempregados, mas também não esperar para serem contratados por outrem. Se podem, muitas vezes, em muitas áreas, empreender. Então, fica também o desafio para o empreendedorismo, né? Sim. Bom, assim foi mais um, né, programa, e neste caso a conversa com a doutora Rosa Sena. E só para deixar aqui uma nota, orientação vocacional e profissional tem a ver também com a pessoa fazer aquilo que tem mais paixão, porque quando trabalhamos com paixão, as coisas correm melhor, não é? E com mais qualidade, com certeza. Gostaria de deixar alguma recomendação a esse nível? O que eu recomendo é isso, é começar a fazer o processo atempadamente, fazer-se cedo. Tanto os pais, como os professores, as escolas, os alunos, começarem a fazer esse trabalho muito mais cedo. Criar um diário de bordo, um caderninho onde vai fazendo as suas anotações e procurar informações. O que é que eu gosto? Quais são os meus interesses? O que é que eu tenho mais jeito para fazer? Os meus talentos, as minhas habilidades. E ir trabalhando nesse sentido e ir explorando mais, não só a nível pessoal, o tal autoconhecimento, mas ir conhecendo o mercado ou o mundo. Porque há pessoas que querem ir para o mundo e explorar outras opções, mas imagina se eu quero estudar e trabalhar em Cabo Verde, conhecer melhor o país, as necessidades do país e ver aonde posso ser útil e posso fazer o casamento entre o que eu gosto, o que eu tenho vocação e o que o país precisa também para desenvolvermos e crescermos todos juntos, tanto a nível pessoal como a nível do país. Muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Eu espero haver mais oportunidades. A Euridice sabe que é uma paixão e é uma pena que falta-nos muito. Falou em desafios, eu esqueci de referir que nós trabalhamos muito com experiências materiais e práticas de outros países, nomeadamente o Brasil e Portugal. Eu acho que um dos maiores desafios neste momento é criarmos
e jogos, manuais, dinâmicas, tudo muito contextualizado com a nossa realidade, com a nossa linguagem. Trabalhamos com materiais adaptados que servem bem, mas podíamos ter mais sucesso ou melhor resultados se começarmos a voltar para nós e trabalhar dentro do nosso contexto e produzirmos materiais de acordo com a nossa realidade. Acho que esse é um dos maiores desafios que temos neste momento, é conseguirmos voltar para dentro e também, pronto, já bebemos muito lá fora, mas voltar para dentro e termos mais atenção, termos os pés mais fincados no chão e fazer tudo tendo em conta o nosso contexto, a nossa realidade. Então, só para terminar, podemos também dizer que fica aqui o desafio para as universidades, de especializar, não é, mais nessa matéria. Com certeza. É também um desafio. Sem dúvida. Então, muito obrigada. Foi assim mais uma edição Conversa com. Muito obrigada. Desde rica e informativa conversa com a psicóloga Rosa Sena, Nuta ficou um pouco mais esclarecido sobre esse tema. A psicóloga Rosa sublinha 4 pontos importantes. Maior divulgação de programa de orientação vocacional profissional, atenção desde o ensino básico, importância de pais e encarregados de educação na orientação desses filhos e orientação vocacional e profissional também para além de informação profissional. Esta aborda o indivíduo de uma forma holística com ênfase no autoconhecimento. E mais, orientação vocacional e profissional visa também trabalhar aspecto se uma questão de escolha em si, levando em consideração o mercado de trabalho. Nesse ponto, Psicologia na Prática te levou algumas informações ou orientações para que as perguntas postas na página de Facebook do programa. Mais uma vez, não te lembra que as informações ali, que não se trata, é bastante genérico e as meses sempre de uma avaliação mais pormenorizada, com base na realidade e contexto de vivência de cada pessoa em particular. Que as informações que não te passa ali, essa serve para qualquer um, tanto para aqueles que querem saber para esse, como para ajudar um familiar, amigo ou conhecido. Lita começa consultório psicológico. Questão trazida ao debate através da nossa página de Facebook é super direto, mas sem dúvida bastante pertinente. É normal deixar de gostar de trabalho, querer fazer uma mudança de carreira, mas sem indeciso. Sim, é possível deixar de gostar de nossa atividade profissional e sim, pode ser uma consequência natural com o desenrolar de nossa vida. A hora que infla ser normal, deixa de ter tanto apreço para a nossa atividade profissional. É importante ter em consideração qual que é o ponto de situação na nossa vida, qual que é o impacto que a nossa atividade profissional está tendo no nosso estado de espírito e modo que está afetando emocionalmente. Nunca pode esquecer também de fatores externos que podem levar a distância de nossa área profissional. Mudança de carreira pode ser uma decisão tão radical que, na maior parte de vezes, pessoas que estão sentindo confiantes tomam tal decisão, fazendo com que aquele sentimento de frustração acabe para desenrolar na perda de motivação, quebra de produtividade e ou esgotamento com o passar do tempo. O momento de nossa vida tem impacto em qualquer relação que não tem com o nosso trabalho. Em algumas áreas de trabalho é possível que a pressão psicológica cause um maior desgaste a nível emocional e que ela naturalmente te leva a que nos sinta menos prazer no desenvolver nosso trabalho. Um outro fator importante pode ser econômico. A pessoa se reporta uma principal dessas razões para ter uma mudança na carreira está relacionada precisamente com o salário. Fazer uma mudança de carreira faz tudo sentido se na nova atividade passa a ser uma coisa que buscou de forma consciente e que está trazendo uma satisfação interna sem igual. Pese embora o componente financeiro ser bastante importante, no momento de escolha de carreira é que o principal requisito a ter em consideração, tendo em conta que pode ter um trabalho que é bastante bem remunerado, mas que te trazeu felicidade para modo simplesmente nunca ter paixão para aquela atividade ou para modo ter um custo elevado na saúde mental, por exemplo. Não podia tomar exemplo de profissionais de saúde, está sempre de as classes profissional que sofrem mais com o stress relacionado com o trabalho, ou seja, burnout. Burnout por si só é com uma condição médica,
mas tem depressão e desânimo por detrás, como consequência de insatisfação profissional. É nesse ponto que a orientação vocacional e profissional se torna super importante. Primeiro, para nos descobrir, ainda sério, quais são as maiores virtudes e aptidões de forma natural, mas também sabe avaliar direito quais são as necessidades de mercado e projeções de futuro. A orientação vocacional, portanto, tem mais a ver com a identificação de nossas capacidades mais fortes, capacidades de interagir com pessoas, atributos de personalidade, e tem um componente mais emocional ou afetivo. Enquanto que a orientação profissional é pega de que as informações lá e consiga enquadrá-las na área profissional de forma a ter uma melhor ideia, não só onde que nossos talentos podem ser melhor aplicados, mas também entende quais são as necessidades de mercado, quais são as necessidades sociais e leva em conta a modo que nossa qualificação profissional pode servir futuramente na nossa comunidade. No mundo laboral, a aplicação de testes psicométricos é uma ferramenta essencial para a avaliação de trabalhadores e recolha de informações para que empregadores tenham um conhecimento mais amplo de seus funcionários a nível psicológico. O psicanalista argentino Rodolfo Boholavsky desenvolve o primeiro teste psicométrico com a ideia de pôr pessoa certa no trabalho certo. Com o passar do tempo, vários modelos foram desenvolvidos e hoje em dia é possível usar vários métodos de forma combinada, uma bateria de teste, por exemplo, e naquela inclui também feira de profissões ou entrevistas com profissionais de áreas específicas, que pode transmitir a alunos em primeira mão rotinas, virtudes-chave, expectativa salarial, entre outras informações pertinentes, que te permite que jovens tenham uma maior informação possível antes de fazer suas escolhas. Para pessoas que estão na fase de decidir o que eles querem fazer, suas vidas, ou fazer uma reconversão, mudança de carreira, Psicologia na Prática te deixa 4 dicas que podem ser. Primeiro, reconhece e reflete sobre influências externas na boa decisão. Estabelece prioridades e critérios para a escolha profissional. Pesquisa e coleta informações sobre a área de boa preferência. E, por fim, busca meios para alcançar o alvo de uma forma criativa. Mais importante de tudo, se calhar, no final do dia, é paixão. Tem que nortear principalmente para aquele que está fazendo corda com vontade, corda com gana. É importante distinguir qual é a expectativa de outros e se esta converge ou diverge de coisa que não te espera para a nossa realização profissional. Afinal, quem que deve tomar a decisão é bom. Não te lembra, mas que as orientações feitas ali é que é tão preciso devido a características de informações que não está dado na página de programa. No entanto, está bem no sentido de deixar algum esclarecimento e alerta para facto de problemas pode estar um bocadinho mais profundo do que ele que está por ser à superfície. E não te lembra, mas é sempre aconselhável consulta com um psicólogo. Também não te aproveita para lembrar, você pode sempre pôr questões na página de Facebook de Psicologia na Prática. A equipa de programa também responde e orienta onde que for possível. Qualquer intervenção psicológica consistente tem por base investigações científicas. Nisso, nos apresenta referências às evidências, passado, presente e futuro, com algumas informações pertinentes que te orientam psicólogos na promoção, prevenção e proteção do bem-estar de pessoas. Hoje, a psicóloga Paula Ramos está trazendo noção de empatia que não te lida Chokwell não aprecia. Sempre lisonjeados com a vossa audiência, o Psicologia na Prática apresenta nesta edição a questão da empatia, que, de entre outras valências, está na base da melhoria de comunicação entre pais e filhos, entre pessoas no geral. E mais, por meio desse processo, temos mais chances de conviver em um mundo mais gentil e sensível, características que fazem falta na cultura atual. Vamos aqui frisar o pressuposto da capacidade de uma pessoa de se colocar no lugar do outro, portanto, o role-taking, inferir seus sentimentos e, a partir do conhecimento gerado por esse processo, dar uma resposta mais afetiva e mais adequada para a situação do outro do que para a sua própria situação. Isso segundo Hoffman. Pois,
Um dos teóricos que mais trouxe contribuições para o estudo e a compreensão da natureza da empatia foi o psicólogo norte-americano Martin Hoffman. Ao adotar uma perspectiva eclética para construir sua teoria da empatia, Hoffman propõe que a empatia deve ser compreendida como um construto multidimensional que se caracteriza tanto pela tendência a reconhecer e experimentar sentimentos semelhantes aos do outro, portanto, estamos a falar de empatia afetiva, quanto pela capacidade de adotar a perspectiva do outro e de inferir corretamente seus sentimentos e pensamentos. Estamos a falar de empatia cognitiva. A empatia envolve 3 componentes, portanto, o componente afetivo, o componente cognitivo e regulador de emoções. O componente afetivo baseia-se em compartilhar e na compreensão dos estados emocionais do outro. O componente cognitivo refere-se à capacidade de deliberar sobre os estados mentais de outras pessoas. A regulação das emoções lida com o grau das respostas empáticas. A empatia parte da perspectiva referencial que é pessoal a ela, ciente das próprias limitações, sem confundir a si mesmo com o outro. Torna-se de suma importância de que, ao construirmos uma intervenção para a promoção da empatia, tenhamos em mente o caráter multidimensional desta. Além disso, precisamos considerar o estágio de desenvolvimento cognitivo em que o outro se encontra. Por exemplo, intervenções para a promoção da empatia com crianças menores de 7 anos devem ser realizadas no respeito das potencialidades e limitações cognitivas dessa fase, que se caracteriza, segundo Piaget, pelo egocentrismo e pela dificuldade de tomada de perspectiva do outro. E assim por diante. Mostrar a empatia acaba por ser o óleo para que a comunicação flutua. Quando colocamos disponível integralmente para a pessoa, direcionando a sua atenção a ela e disposto a ouvir sem julgamentos, preconceitos e defensividade, estabelecemos uma conexão empática capaz de criar vínculos de confiança e respeito. Deixar o interlocutor à vontade é importante dentro do processo empático. Não cruzar braços e pernas, comportamentos relacionados à resistência e negação, e virar o corpo em direção à pessoa, comportamento que revela interesse para com a outra pessoa, já ajudam a criar um vínculo de empatia. Com esta exposição, esperamos ter levado ao seu conhecimento mais uma importante ferramenta utilizada nas intervenções psicológicas. Assim como Martin Hoffman, acreditamos que a empatia é a cola que torna a vida social possível. Gratos pela atenção. Ponto importante feito para dar uma melhor noção de modo que a empatia é importante na nossa vida. Com isso, o programa Psicologia na Prática de hoje já está na fim. Mas antes, eu gostaria de recomendar a nós um livro que é dos preferidos pessoalmente, que chama Quando Nietzsche Chorou. Um livro fictício do escritor Irving Yalom, que usa relatos de vida real nos primeiros dias de psicanálise como formação de ciência. Usando Nietzsche como figura principal numa viagem no tempo maravilhoso, onde ele serve de inspiração para outros grandes nomes de psicologia, Sigmund Breuer ou Freud, que também é participante do livro. Um livro rico, intenso e com um final completamente inesperado. Foi um prazer ter estado com vocês.